foi a semana passada, né? Tive uma intercorrência e eu não pude dar aula para vocês. Peço desculpa a todos, mas não deu mesmo. A gente está nesse capítulo de número 35 e está naquele culto do lar. E a mensagem que caiu para aquela família foi a parábola do grão de mostarda, que eu vou ler aqui a reflexão, as colocações do mentor, né, no livro, para depois então a gente conversar um pouquinho sobre essa parábola que vale a pena explorar. Ele coloca assim: a mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexão de toda sorte. Isso em 1944, década de 40, do século XX. Já se falava de um momento que era um momento cheio de reflexões e reflexões. Nós hoje estamos no século XXI e a gente está falando de irreflexão e meia. Que coisa, né? Mas vamos seguindo. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física, é verdade. Só quando a gente já está no declínio do corpo físico, muitas vezes quando a doença visita, muitas vezes quando a nossa força declina, é aí que a gente para pensar nos assuntos espirituais, nos valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Mas aí, gente, pouco ou muito pouco mesmo a gente vai poder fazer, porque a gente já está muito no finalzinho da existência. Muita coisa dependeria de um vigor físico maior, muita coisa o tempo já comeu, e aí a gente não tem também mais como realizar essas coisas. Isso faz parte ainda da nossa reencarnação, desse homem ainda imperfeito que habita o solo terrestre e que muitas vezes se sente superior, mas não é superior. Deixa eu ver onde parei. Não devemos fixar o pensamento só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Lembra? A mãe, né, na casa, ela está lá inspirada. Deixa eu só botar aqui um pouquinho para trás. Ela está sendo inspirada pelo mentor dela, né, porque é o Fábio Aleto, a Dona Isabel, né? Então, a Dona Isabel está dizendo que não deve fixar só. Lembra que eles leram essa passagem do Evangelho e, em seguida, eles leram um noticiário do jornal para buscar um link. Então, ela coloca que a gente não deve ficar ali só fixada naquela jovem que tomou, né, como decisão o suicídio. Então, ela coloca: não devemos fixar, ela coloca, né, mas inspirada pelo mentor. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora, a parábola. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. Então existem outras fraquezas da alma que não são só o suicídio. Então ela lembra, né, que por que está falando sobre isso? Para a gente evitar o julgamento. Porque a gente fala dos suicidas, mas há outras quedas morais também sem ser o suicídio. Há todos esses desequilíbrios que ela colocou ali, né? Pessoas que se comprometeram em vários outros âmbitos da sociedade e que pelas suas reflexões elas falharam. Falharam às vezes tão igual àquele que cometeu o suicídio, porque às vezes aquelas pessoas que estavam preparadas para atuar no campo da sociedade voluntariamente negligenciaram. Então, ela relembra que a gente não deve julgar ninguém. Então, é importante a gente entender que a gente não está aqui em condição de julgar A ou B. A gente está na condição, se nós tivermos esclarecimentos, de levarmos os esclarecimentos junto com consolo. É de suma importância mais consolo do que verdade, porque as verdades às vezes doem muito.
E muita verdade, ela machuca, ela rebaixa, ela pode tirar a esperança. Então a gente tem que dosar o amor e a verdade naquele momento para fortalecer a pessoa que está naquela condição de dificuldade, para que ela possa aos poucos ir despertando para verdades maiores. Então ela continua assim: as mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase que por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Que coisas pequeninas essas? Da simplicidade da vida do dia a dia. Esse mundo tão informatizado que a gente está vivendo não permite mais a gente entrar em contato com a gente. Pode ver, se a gente está numa reunião familiar, a gente não larga o telefone. Então, assim, telefone é o celular que eu quero falar, né? Eu sou antiga ainda. A gente não larga o celular, então a gente fica ali, ou é no Instagram, ou é no Facebook, é no WhatsApp, e esquece que o contato, por exemplo, com as pessoas é de suma importância para o nosso crescimento, para ver trocas, por exemplo. Parecem coisas pequenas, mas são coisas que vão ser o diferencial da nossa reencarnação. Estar com o outro é poder aprender, é poder compartilhar de emoções e conhecimentos. Outra coisa que nesse século a gente se esquece muito é de minutos de solidão. A gente precisa um pouco de momentos sozinhos para a gente entrar em processo de autorreflexão, em contato conosco. A gente precisa de tempo para entrar em contato conosco. São pequenos momentos que a gente precisa para a gente se refazer, para a gente se sentir, para a gente se analisar. A gente vive nesse tumulto do dia a dia e a gente se esquece que são essas coisas que vão proporcionar grandes mudanças na nossa vida. Grande, ele coloca, é o oceano, minúsculo é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. É verdade. Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento que atribuem a ela diz: o meu trabalho é uma gota no oceano, mas o oceano sem essa gota seria menor. E é verdade, talvez o que a gente faça é muito pequeno em comparação a tudo que precisa ser feito. Mas sem aquela pequena contribuição nossa na sociedade, a sociedade seria pior. Então, quando a gente deixa de fazer uma reflexão, de se avaliar, por que está vivendo aquele momento, o que significa a nossa vida, por que a gente está vivendo emoções, enfim, da gente ter um momento para a gente. E quando esquece-se também de viver o aqui e agora, que são coisas pequenas, a gente deixa de dar uma contribuição para a sociedade. Então, isso, tudo que parece muito pequeno às vezes, tem um significado imenso no contexto da sociedade. Porque é isso que vai fazer a diferença verdadeiramente no mundo. Não é a quantidade de coisas que a gente faz no mundo, mas é a qualidade das pequenas coisas que nós vamos oferecer para o mundo que vai fazer a diferença. Fala-nos o mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda, que para aquela região, contextualizando, era a menor semente que existia. Recordemos que o campo de nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. E é verdade, quantas coisas tem dentro de nós que são verdadeiros espinheiros que abafam grandes oportunidades. Mas que para elas saírem dali, nós precisamos dar um pouco de atenção para nós mesmos para poder preparar esse terreno. São pequenas coisas, mas que vão fazer uma diferença para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Porque se a gente melhorar como pessoa, como espírito imortal, a gente dá uma contribuição muito maior do que fazendo coisas externas que são volumosas, mas que muitas vezes não têm qualidade. Recordemos que o campo de nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas, claro que não, porque a gente só vai colher na medida em que plantar. E também só vai colher se a gente preparar um terreno que seja um terreno com tudo aquilo que uma semente precisa para ser desenvolvido. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio, é isso daí.
Não é só plantar semente ali e deixar o terreno cheio de lixo, todo empedrado, sem adubo, sem água, não vai dar nada. Você pode plantar o que você quiser que não vai dar nada. A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura, que parece pequeno, mas é de suma importância, porque todas essas grandezas que ele colocou ali, ó, o gesto, a palavra, o pensamento da criatura, todas essas grandezas, elas representam qualidade na nossa vida. O que adianta a gente estar distribuindo coisas externas para as pessoas, se internamente a gente está totalmente poluído, está totalmente destituído de valores para ofertar? Melhor é aquele que tem um coração cheio de amor, de bondade, de paciência. Isso é o que o mundo hoje está precisando. A gente tem carência de coisas materiais, sim, mas a gente vê muitos miseráveis andando na rua que são ricos de coisas materiais, mas são miseráveis das coisas espirituais. Essa parábola da semente de mostarda, ela faz parte de 7 parábolas que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, em que ele profere essas 7 parábolas, uma atrás da outra, em que ele vai tentar explicar, quer dizer, que ele vai mostrar para a gente o que significa o reino dos céus. É Jesus falando para a gente o que significa o reino dos céus. Contextualizando, os estudiosos, eles dizem que Jesus provavelmente profere essas 7 parábolas usando uma linguagem metafórica, que é a linguagem das parábolas, porque o reino dos céus para aquele povo não estava muito bem entendido o que significava. Eles não tinham certeza se o reino dos céus representava uma localização geográfica ou se era alguma dimensão que se iria após morte. Então Jesus profere essas 7 parábolas, utilizando-se de situações, de coisas do dia a dia daquelas pessoas, daquela cultura, para que eles pudessem compreender, ou pelo menos começar a compreender, que o reino dos céus era um estado da alma, um estado de despertamento da consciência para as leis de Deus. Porque das leis de Deus eles não conheciam muito, porque aqueles que eram responsáveis por passar as leis de Deus, que eram os doutores da lei, eles estavam comprometidos com as formalidades, com os rituais, com as regras que eles haviam inserido na religião judaica e portanto, se tornaram esquecidos de transmitir o cerne que era a lei de Deus. Então eles estavam mais preocupados em passar aquilo que eles achavam que era importante, que diziam respeito a regras e formalidades que eles criaram, do que propriamente esclarecer ao povo sobre a verdadeira lei de Deus, que se afasta sempre muito dos nossos interesses pessoais, da nossa ganância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então Jesus profere, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele vai proferir essa série de 7 parábolas para tentar mostrar isso para eles, que o reino dos céus não é uma localização geográfica, mas um estado da alma, um estado de despertamento da consciência. Por isso que alguns autores, mais precisamente o Alírio Cerqueira Filho, que trabalha com a psicologia transpessoal nas séries da Joana de Ângeles, na série psicológica da Joana de Ângeles, é um estudioso e também um psicoterapeuta transpessoal, ele chama essas 7 parábolas de parábolas da autoconsciência, mostrando que é uma tentativa de Jesus explicar o que é o reino dos céus, mostrando a importância da gente entender que o reino dos céus está dentro da gente, é um estado de despertamento da nossa consciência para as leis de Deus, para a nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. E a parábola do grão de mostarda faz parte das 4 primeiras parábolas que ele profere, que são
diretamente proferidas para o povo, sendo que as 3 últimas ele profere só para os seus discípulos. Ela faz parte desse contexto de 7, sendo que ela faz parte das 4 primeiras, que eram totalmente direcionadas ao povo em geral. As 3 últimas ele profere para os discípulos tão somente. Então a gente vê que os discípulos também não tinham entendimento do que era o reino dos céus. Eram espíritos que estavam ali preparados, mas ainda com dificuldade para entender exatamente quem era Jesus e o que representava os seus ensinamentos. Então vamos lá. Opa, peraí que eu saí daqui. Vamos lá. Isso aqui eu acabei pulando, que eu mudei aqui. A semente de mostarda, né, é a menor semente daquela localização. Ela é muito pequenininha realmente, né? E ali, essa parábola diz que o reino dos céus se assemelha a essa semente de mostarda que foi plantada no solo dos nossos corações. Olha que interessante. Ela é pequena, mas é interessante que toda uma semente, qualquer semente, ela encerra ali uma árvore, um arbusto, ou seja lá o que for. Uma semente, por exemplo, pode ter uma árvore inteira. Olha que interessante, uma única semente tem o potencial, ela carrega dentro de si uma árvore inteira, que futuramente vai dar flores e frutos, sendo que não dá para a gente saber o quanto dos flores e frutos ela vai dar. Isso é uma coisa que não dá para saber. Mas o que dá para saber é que ali dentro tem em potencial uma árvore. Olha que interessante. Por que não dá para saber as flores e frutos? Porque isso vai depender do desenvolvimento daquela árvore. Ou seja, isso vai depender do quanto que nós vamos pegar as palavras, as leis de Deus, despertá-la no nosso mundo interno e fazer com que nós possamos, no caminho da nossa existência, ofertar flores e frutos para as pessoas. Esse despertamento para essas verdades, elas são muito pessoais. Nós aqui estamos estudando a doutrina dos espíritos através das obras subsidiárias de Chico Xavier, precisamente o espírito André Luiz, mas cada um de nós vai ter um entendimento dessas obras e vai ter um aproveitamento que é particular. Eu não tenho o mesmo aproveitamento que vocês não têm o mesmo que eu, porque isso é de cada um. Mas não significa também, porque eu que estou falando sobre essas obras, que eu estou tirando muito mais proveito que vocês. Isso também não significa isso. Pode ser que vocês consigam muito mais do que eu. E aí essa capacidade de entendimento e de vivência é que vai representar as flores e os frutos que nós vamos dar. Até porque essa semente, ela foi plantada onde? No solo dos nossos sentimentos. Lá, onde nós precisamos fazer a nossa educação. Porque se nós estamos nos ciclos reencarnatórios de dor, não é porque o nosso desenvolvimento intelectual ele é deficitário, porque não é. No século XXI, a gente vê isso com clareza, que a maioria de nós tem uma capacidade intelectual muito boa, a grande maioria de nós. O que está faltando na grande maioria de nós é o desenvolvimento correto dos sentimentos. É quando a gente põe os nossos sentimentos no sentido, na direção e permeado pelas leis de Deus. Em geral, os nossos sentimentos, eles não estão no sentido, na direção das leis de Deus e, em geral, também os nossos sentimentos não estão permeados pela lei de Deus. Quando a gente tem um sentimento de raiva, a gente está dentro, no sentido, na direção das leis de Deus? Não, a gente está na contramão das leis de Deus. Quando eu tenho um sentimento de impaciência, eu estou no sentido, na direção das leis de Deus? Não, eu estou fora, na contramão das leis de Deus. Quando eu tenho um sentimento muito grande de julgamento de valores da vida das pessoas e das coisas, eu estou no sentido e na direção das leis de Deus? Não, eu estou na contramão das leis de Deus. Então, o que hoje está nos faltando é pegar esse reino dos céus, essas leis de Deus, que representam uma bússola, um norte para todos nós, e colocá-los no solo do nosso coração para direcionar
os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas obras. É isso que está faltando na nossa vida. Dar essa direção. É quando a gente está naquele momento que não consegue compreender uma pessoa que nós não simpatizamos, que a gente tem dificuldade extrema de convivência com aquela pessoa a ponto de brigar, a gente está no sentido e na direção das leis de Deus ou está na contramão das leis de Deus? É ali, na contramão, isso aí, gente. A gente está na contramão. É ali que a gente tem que tentar colocar as leis de Deus para prevalecer. São nas nossas provas e expiações. Porque enquanto a vida está naquele mornismo, está uma maravilha. Está morno, não está quente nem frio. Que bom, né? Só viver. Mas quando a gente caminha para os extremos, que são as provas e expiações que a vida nos coloca, porque é importante para tirar a gente daquela zona de conforto e podermos evoluir, desenvolver os nossos sentimentos de uma forma mais verticalizada, é neste momento que a gente tem que tentar pegar aquilo tudo que a gente está aprendendo aqui e tentar colocar em prática. Tentar colocar em prática. Por isso que lá no Evangelho diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, olha lá, esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Não significa que tudo que a gente sabe a gente consegue botar 100% e Deus sabe. Ele não carrega essa ilusão dentro dele. E nós também não devemos nos encher de ilusões a ponto de achar que a gente já está vivendo o Evangelho de Jesus 100%. Talvez vocês estejam. Eu estou tentando. Isso eu posso falar de mim. Eu estou tentando pôr em prática. Ah, derrapo? Derrapo, como todo mundo. Mas o que eu faço? Eu derrapo, observo. Hoje já consigo observar, já tenho um sinalizador, coisa que antes eu derrapava, nem sabia que tinha derrapado. Derrapo, é o meu, tem um sinalizador que me diz que eu derrapei. Eu consigo parar, refletir e tentar refazer o caminho para que na próxima vez, mais amadurecida, mais desperta, com uma bagagem melhor, eu possa derrapar menos na curva. É assim que a gente vai fazendo. E aí, aquele grão que é tão pequenininho, mas de grão em grão, a gente faz a areia da praia. De gota em gota, o que a gente faz? O mar. Então, essas são as pequeninas coisas que nós temos que valorizar dentro de nós. Que, em geral, a gente quer ver grandes feitos dentro de nós. Mas a grande maioria de nós não somos grandes. A grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos. E que temos que valorizar as pequenas coisas do dia a dia para quê? Para um dia a gente chegar naquela abundância do mar. Hoje a nossa virtude, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas amanhã nós poderíamos ser árvores, um pé de mostarda, uma árvore de mostarda, que daremos muitas e muitas sementes para outros também terem a oportunidade de plantar e se realizarem. Pode falar, Mirza.
Uhum. É isso aí. É, é uma mudança mascarada. Você põe uma máscara de perfeição, de bondade, mas que internamente você não tem ela. Ela não se sustenta. Uma hora ela deixa um rabinho e vê uma impaciência sua, uma hora ela vê um rabinho, deixa um rabinho e vê o teu egoísmo. A gente não tem que fazer as coisas para agradar ninguém, mas a gente tem que tentar ser melhor por nós. Tentar fazer o bem, não porque vai receber aplausos, mas porque o bem faz bem para a gente. É ponto final. Que quando eu faço bem, é da lei de causa e efeito que o bem, eu vou ter satisfação interna daquilo. Eu não vou ganhar as medalhas do mundo muitas vezes. Não vou. Às vezes, até para o mundo, eu vou ser motivo de chacota, eu vou ser motivo de julgamento, mas eu tenho que ser uma pessoa, eu concordo com você, Misa, uma pessoa boa de verdade, não boa de mentira, de mentirinha. Porque não é porque a gente conhece a doutrina dos espíritos ou porque a gente já conhece o evangelho de Jesus que nós somos bons. Não é isso que nos faz bom. Ser bom é difícil. Ser impaciente e uma pessoa que não faz reflexão, ser uma pessoa pequena, ainda é muito dos espíritos imperfeitos. Só um minutinho, Patrícia. Então, a gente precisa ter uma lucidez dentro da gente muito grande. Eu não vou falar manso, porque se eu falar do jeito que eu tenho vontade, as pessoas não vão me aceitar. Eu vou falar manso se eu for capaz de falar. O dia que eu não for, eu não fui. E a gente tem que ter essa lucidez. Quem nós somos, em verdade. Não estou dizendo para vocês serem grosseiros com ninguém, não é nada disso. Ser grosseiro é falta de educação e é ponto final, né? Não adianta dar outro nome bonito para isso que não tem. Mas assim, ser autêntico, buscar autenticidade. Sem medo se vai ser criticado, se vai ser aplaudido. Seja verdadeiramente aquilo que você está buscando. Mas eu concordo. Muitas vezes a gente ainda procura mascarar aquilo que não tem. Pode falar, Patrícia. Uhum. É, quando... é isso aí. É isso aí, é sem buscar, é, sem buscar aplausos, sem ostentação. Faz e segue, né? É por isso que o Evangelho diz que aquele que é humilde, que é virtuoso, ele nem sabe. Por, né? Porque ele não está procurando ser nada disso, ele está procurando apenas viver na coerência daquilo que ele compreende. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas, ele está preocupado em tentar acertar e ele não está prestando atenção nisso. Ele não está prestando atenção se ele está sendo aplaudido ou criticado. Né? Então, a parábola do grão de mostarda mostra como as pequenas coisas vão alcançar as grandes. Lao Tse, ele tem um pensamento que diz: uma grande caminhada começa com um passo. E é verdade. Um pequenino passo vai fazer uma grande caminhada. É de passo em passo, é de grão em grão que eu vou cruzar as fronteiras, que eu vou caminhar longe, que eu vou longe.
Então são as pequenas coisas que vão verdadeiramente dar sentido de engrandecimento interno. Não vamos buscar grandes feitos, mas vamos buscar pequenas reformas. Aliás, a reforma íntima, ela é feita de grão em grão. Eu sempre dou o exemplo do prato quente de sopa. Se eu enfiar a colher no meio, eu queimo a boca. Mas se eu ir comendo pelas beiradas, quando eu alcançar o meio já está na temperatura correta. A reforma íntima é assim, a gente vai trabalhando pequenos defeitos até a gente ter forças e bagagem para enfrentar o miolo da nossa existência, que não é fácil. Não é fácil, para nenhum de nós, né? Então, é essa lucidez que a gente tem que ter nas pequenas coisas. Não ficar esperando grandes feitos, mas fazendo as pequenas coisas. Foi? Então, vamos lá. Seguindo, o capítulo 36, Mãe e Filhos. Né? Vamos lá, no comentário ainda do evangélico, né? Sempre solícito, o instrutor esclareceu. Não se admire do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. E é verdade, foi o que eu falei. Quando a gente está estudando, cada um de nós vai tirando aquilo que dá conta. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que resistem ao comentário de Fábio, que era o que estava falando pela Dona Isabel, com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Então eu peguei essa colocação de Joana de Ângeles, lá no livro Ser Consciente, capítulo 10, onde ela vai falar, da conquista de si mesmo, ela vai falar sobre um psicólogo e um filósofo chamado Gurdjieff, em que fala que a humanidade ela está basicamente distribuída em dois grandes grupos, da consciência de sono e da consciência desperta. E aí ele dá várias classificações dentro desses dois agrupamentos que ele faz. Ele vai colocando ali a consciência de sono sem sonhos, consciência de sono ainda, mas já com sonhos, já está vislumbrando as realidades espirituais. Depois uma consciência desperta, que vai se identificando como espírito imortal. Depois, bem depois, ele faz a transcendência do eu, dessa consciência egóica. E só bem depois ele vai conseguir essa consciência cósmica, a qual Jesus, o nosso modelo e guia, já estava totalmente inserido. Vale a pena vocês lerem esse capítulo de número 10 do Ser Consciente. É rico, aqui a gente está só dando uma pincelada muito imperfeita. É para mostrar, ele continua fazendo comentário da parábola da semente de mostarda. Ele ainda está comentando, né? Que a gente é assim, a gente recebe aquela semente. Muitas vezes a gente está na consciência de sono, sem sonhos, nem percebe, nem desenvolve, nem vê nada, não é tocado por nada. Talvez alguns de nós, há mais de 2000 anos atrás, esteve na presença do Cristo, ouviu sua parábola, as suas parábolas, as suas palavras, e a gente pensou assim, mais um doido falando e seguiu a nossa vida. Talvez até a gente levantou a mão e falou assim, Barrabás, que esse doido aí eu não conheço quem é. Então, Barrabás, o ladrão, eu já conheço, eu fico com ele. Né? A gente não sabe, talvez a nossa consciência estava tão adormecida que a gente não percebeu a grandeza do Cristo, a grandeza das suas palavras, o quanto elas eram capazes de nos libertar de nós mesmos. Agora, mais de 2000 anos, 21 séculos depois, a gente começa a despertar a nossa consciência, entender que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos sair, deixar de se influenciar tanto pela dimensão material, de se iludir tanto, de se encantar tanto com o mundo material e buscar verdades e valores que a traça do ferrugem não corrompem, de trabalhar determinados aspectos da nossa personalidade que nos impedem de vivenciar as leis de Deus, que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Talvez só agora, depois de 21 séculos, a gente entenda que não são as pessoas que são obstáculos para nós evoluirmos, que não são as pessoas responsáveis pelas nossas infelicidades,
mas sim nós mesmos. Talvez agora, 21 séculos depois, a gente comece a entender isso. E aí a gente para de culpar tanto as coisas, as circunstâncias, pela nossa vida que não anda do jeito que a gente quer. Talvez hoje a gente esteja se responsabilizando de verdade, tomando as rédeas da nossa existência, da nossa vida, e entendendo que o que a gente quer, a gente tem que buscar. Que a gente não vai receber de bandeja, porque a lei de Deus é lei de trabalho e a gente só alcança o progresso trabalhando. E a gente só tira as coisas ruins da nossa vida se a gente limpar o terreno das nossas existências. Ou seja, o que é limpar o terreno das existências? É retirar de lá as nossas sombras, os nossos defeitos. Esses sim representam o motivo real da nossa infelicidade, das nossas dificuldades. Talvez hoje que a gente está despertando para isso. Mas que bom, hoje a gente está despertando para isso. Que bom, né? Vamos valorizar, que bom. Antes tarde do que nunca, né? E é isso que a gente tem que seguir. Que cada um de nós vai dar conta de uma parcela da nossa vida que às vezes não é igual a do outro. Eu vou dar conta de tantos por cento, vocês vão dar conta de outros porcentos, mais ou menos. Mas enfim, não é olhar o mais ou menos, é olhar aquilo que eu posso fazer ao máximo. E pronto. Talvez eu, na minha condição, possa dar conta só de 10% das minhas imperfeições, mas talvez vocês possam dar 20%. Aí eu vou invejar vocês? Não, ué. Vocês têm capacidade de dar mais, eu só posso dar 10, ué. O que vai fazer? É o que tem para hoje. Não adianta a gente querer ser mais do que a gente é. Quando a gente está querendo ser mais do que a gente é o orgulho que está direcionando a nossa conduta. Porque é o orgulho que joga a gente na ilusão da gente achar que a gente é mais do que é. Então cada um de nós vai dar conta de uma coisa. Ah, já dou conta disso, que bom. Para de se comparar com os outros. Você não é os outros, você é você. Ora, eu gostaria muito de ter a evolução do Chico Xavier, mas eu não tenho. Mas eu posso me mirar nele, né? Pronto, acabou. Eu gostaria de ser pacífico como era Gandhi. Beleza, eu gostaria, mas eu não sou. Mas eu posso me mirar nele para começar a trabalhar a minha autoviolência. Que bom, já é alguma coisa boa. Antes, talvez eu nem pensasse nisso. Eu talvez pensasse e me orgulhasse da minha violência, achando que ela me dava poder de supremacia sobre as pessoas. Hoje eu já entendo que ela mais me degrada do que me dá algo. Isso já não é bom? É ótimo. Antes eu me orgulhava. Hoje eu já vejo que eu não tenho motivo nenhum de achar que isso é bom para mim ou para os outros. Já não é um passo? E como? Às vezes a pessoa leva uma vida inteira e não vê isso. Não é porque eu estou comparando, é porque eu estou constatando isso na vida. E é ponto final. E continua, mamãe, os filhos, né? Se Jesus é tão bom, aí vem as perguntas difíceis para Isabel responder, eu acho. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoço e janta. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora por que será? A viúva esboçou um sorriso, algo triste, e falou que é difícil para uma mãe falar para o filho, né? Primeiro que eles são pequeninos, o que adianta ela falar da crise financeira que ela está vivendo? Mais vai perturbar a eles e menos vai educá-los. Porque eles não vão entender isso. Então ela tem que trabalhar com a linguagem infantil, com a capacidade da criança de entender. E a viúva então responde, ora, Marieta, você vive muito impressionada com essas questões. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Ou seja, nós não devemos nos fixar só na vida material, porque a vida material ela não representa a realidade. Mas é difícil, né, quando o estômago dói, né, e rói, né? É que a gente nunca passou fome, mas quem já passou fome, entende. É difícil quando a gente está com muita fome e a pessoa vir querer falar de Jesus. Fala sério, o estômago tá doendo. Eu quero comida, não quero falar de Jesus, não. Depois que eu comer, quem sabe, até a gente pode falar um pouquinho. Né? A necessidade física, ela dói, né? Todo mundo que consegue se superar, estar acima disso, não.
Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Então, ao invés de você olhar para aquilo que não tem, olha para aquilo que você tem. Você tem saúde, você tem família, você tem uma família estruturada, gente que te ama. Mas o mal da vida da gente é que a gente só olha para aquilo que está faltando. Mas a gente não olha o tanto que já recebeu da vida. É ingratidão. O pior sentimento que tem é ingratidão. Porque Deus todo dia dá um céu para a gente admirar, um sol, uma paisagem. Nossa cidade, então, é tão linda. E a gente não tem que pagar por nada daquilo ali. Nada. Nada. É de graça. Essa paz, essa maravilha, a gente usufrui de graça. Eu me lembro quando eu era criança que se falava que a gente não devia nunca negar um copo de água para ninguém, até porque a gente não pagava isso. Hoje a gente paga água, né? Cuidado para amanhã a gente não ter que pagar o ar que respira, esse ar que a gente não dá valor. Né? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Ela leva a conversa para outro lugar. Enquanto isso, a gente não está engordando os olhos, a gente não está vivendo de excessos, então a gente cai menos em tentação. Claro, ela deixou subentendido, ela está falando com crianças, mas já deixou lá a semente, para mais tarde, quando eles forem adultos, eles pensarem assim, é verdade. Enquanto a gente não tinha os excessos, a gente aprendeu a se conter e de quantos males a gente se libertou. Talvez se a gente tivesse a mesa farta todos os dias, talvez a gente não desse tanto valor e estivesse vivendo dos excessos da vida em função disso. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Quer dizer, ela viu, porque ela era pequenininha, a criança participa mais da vida espiritual do que da vida material. Então, ver as manifestações do mundo extrafísico, dos espíritos, para eles isso é normal ainda. Então ela viu que no bolo que eles ganharam, ela viu ali o pai junto, que esse pai se preocupa ainda com essa família. Aí, motivo de agradecimento. A gente que conhece a doutrina dos espíritos, que sabe que os espíritos nos ajudam sempre, a gente às vezes esquece de agradecer a isso. Nossa vida podia estar pior. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando. Olha aí, né? Ah, o sentimento da gratidão. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. E a mãe tem que viver essa verdade, que palavras que são ditas da boca para fora não convencem ninguém. Mas ela dizia isso com fé e credibilidade. Então isso verdadeiramente alimenta a alma. Quando a gente fala daquela forma mascarada, que nem a Misa falou lá passado, uns minutos atrás, e a Patrícia também reforçou, quando a gente apenas aparenta ser aquilo que não é, não convence. Mas quando a gente tenta mesmo, com todas as forças, viver aquilo, a gente passa isso para outra pessoa. E aí diz assim, como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, é verdade, a pessoa, se eles não tivessem nem a mãe nem o pai, a vida é desgraçada, eles eram órfãos. Então podia ser pior, né? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Como é triste essa realidade, né? Talvez não comam coisa alguma, talvez não tenham amigos como nossos. É verdade, talvez não tenham vizinhos para dar bolo, não tem irmãos, brincando, né? Não tem irmão nem para brigar. Olha que coisa triste, né? Porque irmão adora implicar com o outro, né? A como devemos ser agradecidos ao céu? Então, eu botei nessa lacuna aqui, gratidão é um sentimento de reconhecimento. É quando a gente reconhece, reconhecimento é uma coisa dinâmica, reencarnar, é um dinamismo, voltar, ir e voltar. Reconhecimento é uma coisa dinâmica. Uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. E não só uma pessoa, mas que Deus, todos os dias, por ser misericordioso e justo, nos oferta muito mais do que talvez nós mereçamos. O sol que amanhã de manhã vai aquecer todos nós, lembre-se, eles aquecem os justos e os injustos, porque Deus é amor. Nós talvez
Se fosse por nossa conta, e a gente ia falar assim, solzinho só vai para aquele ali que eu gosto, o outro que não gosta, larga ele na escuridão, se fosse a gente, talvez, né? Então, veja bem, o pai não faz isso. E fala assim que a gente é bonzinho, é ruim. Muitas vezes a gente é malzinho e o mesmo sol está batendo para a gente, aquecendo os nossos corações, enchendo a nossa vida de esperança e mostrando para a gente que vale a pena ser bom. Porque ser bom faz bem para a gente. E aí, quanto mais a gente agradece a vida, quanto mais a gente aprende, de verdade, não da boca para fora, a agradecer a vida, mais coisas boas acontecem. Não é que a gente vai receber mais coisas materiais, não. Para com essa coisa, né? Tem gente que acha que vai fazer caridade só para ter uma vida material farta, para não ter provas e expiações. Não é isso, não. Fazer o bem é bom, que nos fortalece para quando as provas e expiações vierem, a gente ter força para passar por elas. Não é para isentar a gente, não. E Isabel e o Joãozinho. Joãozinho é um problema, né? Mamãe, quem entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. E é verdade, sabe por quê? Quanto mais coisas a gente tem, mais escravo das coisas a gente é. É assim, eu acho que hoje nós estamos vivendo numa sociedade que tem os minimalistas. Eu confesso para vocês que os minimalistas têm uns que são tão extremistas que eu acho aquilo uma ilusão. Mas ter menos é melhor, eu garanto isso a vocês. A gente tem muita tralha que não precisa. Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Na pobreza é mais fácil encontrar amizade sincera, é verdade, porque a pessoa sabe que você não vai poder retribuir nada, nada materialmente a ela. A visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e pura. E é verdade. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Eu me recordo, muitos anos atrás, eu fazia parte da tarefa de atendimento fraterno, né? E eu recebi uma jovem, que era uma jovem muito afortunada, tinha muito dinheiro mesmo. Não gozava nem tanto de beleza física, mas tinha muito dinheiro. E sabe qual era o drama da vida dela? Não era dinheiro, com certeza, né? Que dinheiro não faltava. O drama da vida dela também não era nem tanto que ela não era tão assim formosa fisicamente. Também não era esse a questão. O drama da vida dela, ela nunca sabia se as pessoas que se aproximavam dela gostavam dela ou do dinheiro dela. Olha que tristeza isso, né? Então, o que as pessoas buscam em mim? É o meu financeiro ou sou eu mesma? É uma prova difícil. Todo mundo acha que ser rico é ótimo, né? Mas será que a gente queria passar por isso? Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Oi, pode falar. É, o Joãozinho, ele queria ter tudo, né, tadinho? Provavelmente dava mais valor à mamão do que a Deus. Mas, não, é. Isso é um... Você sabe lá o que você não trazia, né, de outras vidas. Né? E aí, Dona Isabel, muito sabiamente, ela continuou. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre afeição e interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, a mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo.
Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Que não eram esses os valores do Joãozinho, né? Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Olha só, ele é arrogante, né? Mostra a arrogância daquele espírito. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário, ó, bem arrogante. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui. Isso é bom para a gente aprender. Com a noção de responsabilidade, acentuou. Não estamos aqui, olha a autoridade dela. Não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Então, assim, você tem que fazer por onde merecer. Quer dizer, ele chamou a atenção do Joãozinho, né, no ponto. Isso é importante a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente esquece que nós estamos, independente de sermos pais ou pai e mãe, que nós estamos na condição de educadores daquela alma que se apresenta ali na hora. Então, ela assume a autoridade dela para mostrar a ele o que ele precisa verdadeiramente ver. Por onde andamos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Quer dizer, ela assumiu, ela incorporou o papel dela de educadora, porque mãe é educador. Pai e mãe é para educar, é para proteger, é para amparar. Ele não está ali numa posição de brincadeira. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-lo ao caminho reto. Então, olha só, ela fez papel de mãe ali para o Joãozinho. Se você insistir, eu vou usar da minha autoridade de mãe porque eu tenho. Né? Ela está usando o papel dela de educadora. Se você insistir, você vai ser punido de alguma maneira por mim. Por quê? Porque eu não estou aqui para te iludir. Se você quer se iludir, você espera crescer, mais ou menos isso se fosse hoje, né? Se você quer se iludir, espera você crescer, trabalhar, ser independente economicamente, poder viver a sua vida, vai viver do jeito que você quer, mas aqui na minha casa é tipo assim, quem manda sou eu vou te educar com os princípios que a traço e ferrugem não corrompe, e amanhã, se você achar que isso não serve para você, que você viva a vida que você quiser. Quer dizer, ela não retira o livre-arbítrio dele, mas ela usa da autoridade dela. Né? Pode falar, Márcia. Boa noite, Eduardo. Pode falar. É isso aí. É isso aí. Isso é verdade. Aliás, eu vou até estender isso. Nós não precisamos amar ninguém, mas nós temos a obrigação de respeitar a todo mundo. Amar não. Amar é um sentimento que a vida vai construindo aos poucos, mas respeito é obrigação, gostando ou não, tem que fazer. Pode falar, Márcia. Ah, já falou, né? Eu que... E aí, continua. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Entendeu? Porque é assim que tem que ser a vida. Isso aí é pra gente agir assim, ó. Tá vendo como é que espírito mais elevado não é banana? É isso que eu falo para vocês. Só que eles utilizam da autoridade com brandura, mas eles são firmes. Eles não declinam, não. Eles são firmes. Então era isso. A lição dessa noite é a gente. É diferente, exatamente. Porque para mim também. Veja bem, eu também. Mas o que eu estou dizendo para vocês é a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Porque a gente não pode ser mais ou menos sim, sim, não, não. A gente tem que ser posicionado. A vida pede posição, sabendo que para cada escolha tem as suas consequências.
mas é melhor estar posicionado do que estar em cima do muro. Então essa era a mensagem dessa noite. Se vocês tiverem alguma coisa, nós temos 2 minutos aí, tá? Nada? Então, eu vou fazer a prece final. Vamos unir os nossos pensamentos para orarmos por todos aqueles que nós sabemos que estão em momentos de dificuldade, até por nós mesmos, porque todos, sem exceção, merecem a misericórdia de Deus. Porque todos nós aqui, acima de qualquer posição no mundo, nós somos filhos de Deus. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam no caminho do bem, nessa direção das leis do nosso Pai, que irá nos ajudar a realizarmos essa comunhão perfeita com Deus, nosso Criador, nosso Pai. E com isso, nós podermos um dia ir galgando a nossa evolução até um dia sermos um espírito crístico como Jesus. A caminhada pode ser muito longa, mas com certeza ela começa com o primeiro passo. A inércia nunca levará a gente aos nossos objetivos. Precisamos nos manter firmes nos nossos propósitos, sem pestanejar, sem olhar para as opiniões do mundo, esse mundo que age em massa, essa massa que ainda é muito e tão somente manipulada pelo orgulho e egoísmo de alguns, que nós possamos sair dela, mas sair com o coração repleto de vontade de amar e de amor. Isso sim nos diferenciará da massa, do erro e dos ciclos reencarnatórios de dor. E por isso, Senhor, te pedimos força, fé e coragem para vencer a nós mesmos, que é o que precisamos. E que a nossa prece, mesmo que muito pequenina, talvez muito menor do que um grão de mostarda, mas que unida às outras, possa fortalecer uma corrente de luz, de boas vibrações que envolverá todo o nosso planeta, de paz, de amor, de fé, de esperanças, para que nós, imbuídos dessa força, possamos transformar a nós mesmos e a esse planeta num mundo ideal de convivência, que é a fraternidade universal. Gratidão por tudo que temos recebido, e que a tua paz e teu amor possa ser trabalhada por nós e mantida dentro de nós durante toda essa semana. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todos, tá, gente? Boa noite. Boa noite a todos.